Nas fronteiras do mundo conhecido, onde a civilização moderna se dissolve em vastidões selvagens e o tempo parece obedecer a um ritmo diferente, aqui, em meio a um dos povos mais antigos do mundo, existe um reino de belezas naturais inenarráveis, pouco explorado e ainda menos conhecido. Estamos falando de um colosso geográfico que se estende do teto do mundo, nas alturas vertiginosas do Himalaia, até as florestas de bambu envoltas em brumas eternas e os desertos escaldantes onde a areia canta canções de impérios esquecidos. Esta é a China selvagem, a terra do dragão. Um território onde a natureza ainda reina suprema, longe dos olhos ambiciosos, mas que se apresenta com entusiasmos ao olhar inocente, porém curioso. Esqueça as metrópoles de vidro e aço que tocam as nuvens. Aqui, os arranha-céus são picos de granito e os habitantes são criaturas que parecem ter saído das páginas de uma mitologia esquecida. Vamos desvendar os segredos dos sobreviventes mais resilientes do planeta. Animais que dominam paisagens onde a vida humana seria impossível. Nossa odisseia começa no extremo nordeste, uma região onde o inverno não é apenas uma estação, mas um tirano que governa com punho de ferro. Aqui, nas florestas boreais de Heilongjiang, que fazem fronteira com a gélida Sibéria, o termômetro despenca para níveis capazes de congelar a respiração antes mesmo que ela toque o ar. A neve cobre o solo como um manto perpétuo, silenciando os passos de qualquer criatura que ouse atravessar este labirinto de coníferas. É neste cenário de desolação branca que reina o verdadeiro imperador das taigas, o tigre siberiano. Sim, ele caminha entre Rússia e China como um imperador que sabe que domina com perspicácia e estratégia. O maior de todos os grandes felinos, uma montanha de músculos e fúria contida que pode pesar mais de 300 quilos. Sua pelagem, mais espessa do que a de qualquer outro tigre, é a única barreira entre seu corpo quente e o frio mortal. O tigre siberiano é um fantasma. Ele se move com uma fluidez que desafia seu tamanho colossal, utilizando o terreno acidentado e as sombras das árvores para não chamar a atenção. Seus olhos, cor de ambar, varrem a floresta, detectando o menor movimento de um javali ou de um cervo. O ataque, quando acontece,
é uma explosão de violência calculada e a misericórdia é um conceito inexistente. Mas a vida deste monarca está por um fio. Com cerca de 750 indivíduos restando na natureza, cada nascimento é uma vitória contra a extinção, e cada morte anuncia o possível fim de uma era. A proteção desses gigantes é uma batalha contínua contra a caça furtiva e a perda de habitat, uma guerra para garantir que o rugido do tigre continue a fazer tremer as árvores do norte. Deixamos o frio cortante do norte e viajamos para o coração verde da China, para as montanhas de Sichuan e Qinling. Aqui, a paisagem muda drasticamente. O branco da neve dá lugar a um mar verde esmeralda de bambu, uma floresta densa e impenetrável que esconde um dos maiores ícones da conservação mundial, o panda gigante. Durante séculos, ele foi considerado uma lenda, uma criatura mítica que habitava as brumas. Hoje, sabemos que sua existência é tão real quanto frágil. O panda é um paradoxo evolutivo. Ele possui o sistema digestivo de um carnívoro, herdado de seus ancestrais ursos, mas escolheu viver em uma dieta quase exclusivamente vegetariana, baseada em bambu, uma planta pobre em nutrientes. Isso condena o panda a uma vida de mastigação perpétua. Ele precisa consumir dezenas de quilos de bambu todos os dias apenas para manter seu metabolismo funcionando. É uma existência dedicada a comer e dormir, uma estratégia de sobrevivência que exige conservação total de energia. Mas não se deixe enganar por sua aparência fofa e desajeitada. O panda é um urso selvagem, dotado de mandíbulas poderosas capazes de triturar caules grossos como se fossem vidro. Ele não evita em usá-las quando se sente ameaçado. Mas o panda gigante não está sozinho nessas florestas verticais. Compartilhando o dossel das árvores, encontramos uma criatura que parece ter sido pintada à mão por artistas divinos. O panda vermelho. Muito menor que seu primo famoso, e na verdade pertencente a uma família taxonômica própria, o panda vermelho é um acrobata das árvores. Com sua cauda anelada e pelagem de fogo, ele se move com agilidade entre os galhos, descendo de cabeça para baixo com a facilidade de um esquilo. Ele é o fantasma de fogo da floresta, tímido e reservado. E logo acima deles, nas copas mais altas, o caos social reina com o macaco gibão. Estes primatas de pelagem dourada ou escura e braços alongados
formam sociedades complexas, onde a hierarquia é tudo. Eles suportam um clima tropical como ninguém, apesar da pelagem espessa. Habilidosos, podem ser vistos tanto nas árvores como no solo. Agora, nossa jornada nos leva para o oeste, subindo sempre, até chegarmos onde o ar se torna rarefeito e o céu parece tocar o solo. O Planalto Tibetano, conhecido também como o Teto do Mundo. Esta é uma terra de extremos superlativos, uma vasta extensão árida, cercada pelas maiores montanhas da Terra. A vida aqui exige adaptações fisiológicas extraordinárias. O oxigênio é escasso, a radiação ultravioleta é intensa e os ventos cortam como lâminas. No entanto, a vida prospera. O iaque selvagem, uma besta colossal de pelo longo e chifres curvos, é o senhor destas planícies. Seu sangue é rico em hemoglobina, permitindo-lhe extrair o máximo de oxigênio de cada respiração. Eles pastam movendo-se como ilhas negras em um mar de grama amarela, sempre atentos. E são nas escarpas rochosas que cercam o Planalto que o predador mais elusivo da Ásia observa. O leopardo das neves, o fantasma das montanhas. Se o tigre é força bruta, o leopardo das neves é pura agilidade e equilíbrio. Sua cauda longa e grossa funciona como um leme durante seus saltos acrobáticos e como um cobertor para proteger o nariz do frio congelante enquanto dorme. Ele caça o carneiro azul, ou baral, em perseguições vertiginosas que desafiam a gravidade, descendo penhascos íngremes em alta velocidade. Um passo em falso significa a morte, não pelo predador, mas pela queda. E não podemos esquecer da base dessa cadeia alimentar, o pica. Como mencionado, este pequeno lagomorfo é o jardineiro do Planalto. Suas tocas são no solo e entre as rochas, permitindo que a água penetre e as plantas cresçam ao redor. Ele é a refeição principal de raposas, aves de rapina e até ursos. O pica é o herói anônimo do Tibete, um pequeno pilar que sustenta todo um ecossistema. Sem ele, o teto do mundo desabaria ecologicamente. Olhando para o céu, vemos a sombra gigantesca das aves grifo dos Himalaias e do abutre barbudo. Eles limpam mais do que caçam. Em um ambiente onde a decomposição é lenta devido ao frio, eles são as figuras essenciais, reciclando a morte em vida, garantindo que nada seja desperdiçado nesse ambiente de escassez.
Mas o Tibete também esconde segredos em suas águas. Os lagos de altitude, azuis e gélidos, são o lar de verão do grou de pescoço negro, a única espécie de grou alpina do mundo. Eles dançam nas margens dos lagos sagrados, reverenciados pelos tibetanos como mensageiros espirituais. A convivência entre a fauna e a cultura budista local cria um santuário único, onde a caça é proibida não por lei, mas por crença. Descendo do Planalto em direção ao sudoeste, entramos em um mundo completamente diferente. A província de Yunnan é a joia da biodiversidade chinesa, um lugar onde as florestas tropicais substituem o gelo e a neve. Aqui, a umidade satura o ar e a cacofonia da selva é ensurdecedora. Esse é o lar dos últimos elefantes asiáticos da China. Esses gigantes cinzentos vagam pelas florestas densas, mas seu território está encolhendo. A luta por espaço entre humanos e elefantes é um drama moderno. Manadas inteiras, guiadas por matriarcas sábias, às vezes deixam as reservas e marcham por centenas de quilômetros, atravessando cidades e vilarejos, destruindo plantações e desafiando as autoridades a encontrar uma solução pacífica. É um conflito de titãs, onde a sabedoria antiga dos elefantes colide com a expansão moderna. Eles buscam rotas migratórias que existem apenas em sua memória genética, caminhos agora bloqueados por estradas e concreto. A China também é moldada por seus rios poderosos, artérias que alimentam a terra e a civilização. O rio Yangtze, o terceiro maior do mundo, é um ecossistema em crise, mas que ainda guarda maravilhas. Nas águas turvas, o boto sem barbatana Yangtze luta pela sobrevivência. Conhecido como o porco do rio devido ao seu sorriso permanente, ele é o último mamífero aquático do Yangtze, após a trágica extinção funcional do baiji, o golfinho do rio, no início deste século. A história do baiji é um alerta, um fantasma que assombra os conservacionistas. Agora, todos os esforços estão voltados para salvar o boto. Zonas de proteção, proibição de pescas e monitoramento constante tentam garantir que os poucos exemplares desse animal não venham a desaparecer devido à poluição humana. Nas margens e afluentes, encontramos uma criatura que parece ter rastejado para fora da era dos dinossauros, a salamandra antiga da China. O maior anfíbio do mundo pode atingir quase 2 metros de comprimento. Ela vive em cavernas subaquáticas, um predador de emboscada que usa sensores de vibração para detectar peixes e caranguejos na escuridão total. Sua vocalização se assemelha ao choro de um bebê humano, o que alimentou lendas e superstições por milênios. Infelizmente, sua carne é considerada uma iguaria, levando a espécie à beira do abismo. Hoje, fazendas de reprodução tentam suprir o mercado para salvar as populações selvagens, mas o futuro deste monstro do rio ainda é incerto. As águas aqui também abrigam répteis. O mais icônico deles é o jacaré da China, um primo menor dos grandes aligatores americanos. Durante o inverno,
Eles hibernam em tocas complexas nas margens dos rios, emergindo na primavera para aquecer seus corpos encouraçados ao sol e iniciar seus rituais de acasalamento com bramidos graves que fazem a água vibrar. Uma dança sutil que permite que a vida continue por gerações. Nossa bússola agora aponta para o noroeste, para os desertos impiedosos de Gobi e Taklamakan. Aqui, a chuva é uma memória distante e o sol é um martelo. A areia se estende até o horizonte, criando dunas que cantam com o vento. Neste inferno seco, a sobrevivência parece impossível, mas a vida teimosa, como sempre, encontra um caminho. O camelo bactriano selvagem é o rei deste deserto, e diferente de seus primos, ele não enfrenta somente o calor, mas também a neve. O verão chega a 40 graus Celsius, mas o inverno é pior. Os ponteiros despencam a 40 graus negativos. Poucos locais no planeta possuem climas tão extremos, menos ainda são os animais que conseguem sobreviver a isso. Diferente de seus primos domésticos, o camelo selvagem é uma espécie distinta, criticamente ameaçada. Ele possui uma capacidade sobrenatural de tolerar a sede, podendo beber água salgada, mais salgada que a do mar, algo que mataria qualquer outro mamífero terrestre. Suas duas corcovas murcham quando a comida é escassa e se erguem orgulhosas quando ele está bem alimentado. Eles vagam por áreas de testes nucleares abandonadas, encontrando refúgio onde os humanos temem pisar. Voltando para a costa leste, onde o continente encontra o Oceano Pacífico, os pântanos costeiros de Yancheng tornam-se o palco de um dos espetáculos mais elegantes da natureza. O grou da Machúria, ou grou de coroa vermelha, com sua plumagem branca imaculada e o topo da cabeça um vermelho vivo, é a ave símbolo da longevidade e da fidelidade na cultura oriental. Eles formam casais para a vida toda e realizam danças de acasalamentos complexas, saltando e curvando-se em uma coreografia que parece celebrar a alegria de viver. Ele é a expressão de uma natureza majestosa que carregam a alma da China em suas asas. A diversidade da China não se resume apenas aos grandes mamíferos. Nas florestas subtropicais, insetos bizarros e coloridos travam batalhas microscópicas. Borboletas do tamanho de pássaros, besouros com armaduras iridescentes e louva-a-Deus que imitam orquídeas para emboscar suas presas. O mundo dos invertebrados chineses é vasto e largamente inexplorado, uma fronteira final dentro da própria fronteira. Cobras como a víbora do Monte Mangue, com sua coloração verde musgo em diferentes tons, permeiam os galhos das árvores.
Aves de diferentes cores migram a cada estação, e a flora que cobre os vastos campos comprovam que o Império Chinês ainda reina em cada detalhe, em cada vislumbre, mas também em sua grandeza. A Terra do Dragão ainda respira, ainda ruge e ainda encanta. Deixe seu like e se inscreva. Até a próxima. Fui.